Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Você sabia que só o governo federal do Brasil deixa de arrecadar anualmente em torno de 70 bilhões de dólares com isenção fiscal? Esse é o chamado gasto tributário, tema desta edição do É da Sua Conta. O gasto tributário é o dinheiro que os governos abrem mão de receber em impostos. Por exemplo, de uma empresa com a promessa de que, com esse investimento, poderão melhorar a vida da população. Mas quem recebe essas isenções fiscais? Quanto recebem? E as promessas de benefícios para a sociedade realmente são cumpridas? Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é aproveitar as gravações do É da Sua Conta para almoçarmos bem, hein? Pois é, Grazi. Hoje nós estamos aqui no Armazém do Campo, em São Paulo, que serve comida boa e saudável. Olha só esse arroz. Ele não tem agrotóxicos e ele foi plantado e colhido pelos agricultores familiares. Sabe que agrotóxico não é veneno só para o corpo, mas para a capacidade arrecadatória do país também, né? Peraí, eu não estou acreditando. Você está juntando agrotóxicos com impostos, Grazi? Então, assim, é que alguns países, e o Brasil se destaca nisso, aprovam leis que permitem que os agrotóxicos sejam importados e vendidos sem que as empresas envolvidas paguem as contribuições e os impostos devidos. Sem o dinheiro que foi para essa isenção fiscal, o orçamento público fica reduzido. Mas tem mais. Como os agrotóxicos fazem mal para a saúde e para o meio ambiente, na verdade eles também geram despesa para o Estado. Muitas pessoas que ficam doentes por ingerir esse veneno dependem do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Assim, essa isenção é ineficiente, porque deixa de arrecadar uma receita e ainda causa um gasto para a sociedade. No episódio anterior do É da Sua Conta, falamos sobre os 5 impostos mais importantes sobre o consumo existentes hoje no Brasil. Mas algumas grandes empresas, como as multinacionais fabricantes de agrotóxicos, são até dispensadas de pagar esses impostos sobre o consumo. Para se ter uma ideia, o Brasil deixou de arrecadar 2 bilhões de dólares entre 2010 e 2017 somente com a isenção fiscal de 2 dos impostos sobre o consumo para o setor de agrotóxicos. É um setor que é altamente concentrado, isso significa que há uma transferência de renda mesmo para essas empresas que dominam esse mercado, né, esse mercado de agrotóxicos, né, e também de sementes, né, que são, na maioria das vezes, adaptadas para esse tipo de produto agrícola. Quem explica para a gente é a Nayara Bittencourt, ela é advogada popular da Terra de Direitos. A gente tem isenção ou redução da alíquota de 4 impostos. O Estado brasileiro está deixando de arrecadar um montante que pode ser bastante significativo. Nós temos, então, esse setor de agrotóxicos e temos a agricultura que não utiliza agrotóxicos. Existe alguma isenção que beneficie esses também? Eles são um montante muito maior para agronegócio do que para a agricultura familiar ou para a produção agroecológica ou orgânica, né? Então, há um direcionamento, um incentivo do Estado para esse setor econômico, né? Em detrimento de outros. 2019 foi o ano em que mais se liberou agrotóxicos no mercado brasileiro, né? E o que isso representa para a arrecadação? Quanto mais produtos circulam no mercado, né, tanto em termos de volume desses produtos comercializados, mas também em diferentes tipos de produto, né, significa que o Estado está deixando de arrecadar ainda mais, sem considerar, por exemplo, os custos diretos e indiretos que tem na utilização desse produto. Ao tempo em que se libera mais agrotóxicos, se reduz a equipe de fiscalização do Ministério da Agricultura e, por exemplo, que esses produtos aplicados que deterioram a biodiversidade e o meio ambiente e não se consideram os custos para a recuperação ambiental, por exemplo, ou mesmo os custos que são investidos no Sistema Único de Saúde com intoxicações agudas, intoxicações crônicas ou diversos outros problemas de saúde que esses produtos acarretam. No episódio anterior do É da Sua Conta, nós falamos sobre a reforma tributária e o Marcelo Fragano, da ACT Promoção da Saúde, falou da importância de acrescentar a tributação saudável nessa nova legislação sobre a tributação. E aí, nesse caso, além dos cigarros e dos açúcares, ele citou também os agrotóxicos,
como algo que deveria ser mais tributado para inibir o consumo. O que você acha dessa proposta? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. Hoje o governo estabelece uma redução da alíquota, da base de cálculo desse imposto de 60% para os agrotóxicos. Temos um bom exemplo em Santa Catarina, que fez uma proposta de tributação gradativa do ICMS desses produtos. Então, ao invés de dar essa isenção de 60%, o Estado de Santa Catarina vai taxar esses produtos com base no seu grau de periculosidade, que inclusive está em consonância com o que a gente chama no direito ambiental brasileiro do princípio do poluidor pagador. Então, quem polui mais, paga mais, né? A solução, então, caminharia por aí, Nayara? Essas isenções, né, ou reduções fiscais de agrotóxicos no Brasil, especialmente em relação a 2 impostos, estão sendo discutidas na Alta Corte Brasileira, no Judiciário Brasileiro, com base no questionamento se esses benefícios fiscais eles são constitucionais ou não. Porque na nossa Constituição nós temos 2 princípios em relação à estrutura tributária nacional, que possibilita a concessão de benefícios fiscais para produtos que são essenciais para a reprodução da vida da população brasileira. E justamente é isso que a Alta Corte Brasileira, né, vai decidir. E se eles não são essenciais, então essas isenções, esses benefícios fiscais, seriam inconstitucionais. É só a gente pensar, por exemplo, que 78% dos agrotóxicos utilizados no Brasil não são aplicados nos alimentos, são aplicados em produtos para exportação de commodities, como é o caso do milho, da soja, do café e do algodão, que são as principais culturas que utilizam agrotóxicos no Brasil. Então, os agrotóxicos não são necessários para a produção de alimento, é possível produzir de outra forma e é possível que o Estado direcione sua política fiscal para outro tipo de desenvolvimento, né? O que são gastos tributários? Você tem algumas formas de financiar políticas públicas. A forma mais tradicional é você colocar o recurso no orçamento público. E aí você tem o que a gente chamaria de gastos orçamentários. Uma outra forma de você financiar políticas públicas é conceder renúncias de receitas. E aí a gente entra no campo do que a gente chama de gastos tributários, que é uma forma indireta, né, em que você acha um caminho para financiar a política pública que não passa explicitamente pelo orçamento. Quem nos explica é o Leonardo Albernaz, auditor do Tribunal de Contas da União. Ou seja, uma vez que o governo tem direito de arrecadar algum tributo de um determinado setor, de determinadas empresas, em determinadas regiões, e aí você precisa de lei para isso, ele opta por abrir mão da arrecadação para que aquele recurso possa beneficiar, de novo, algum setor, algum grupo de empresas ou alguma região, algum propósito de desenvolvimento ou de atender algum tipo de interesse que seja uma escolha de política pública. Mas o principal desafio sobre os gastos tributários é a falta de transparência, aponta o auditor do Tribunal de Contas da União, Leonardo Albernaz. Não fica claro que você está abrindo mão de recurso para beneficiar algum setor e que outros setores estão tendo que pagar mais por isso. Então, o primeiro grande esforço é dar transparência a esses números. Né? A gente conseguiu que ele se tornasse tão importante, tão relevante, em parte pelos esforços de transparência, em parte porque a renúncia cresceu muito nos últimos 15 anos, né? E em parte pela crise fiscal. E o que exatamente precisa ser mais transparente nos documentos sobre gastos tributários? A Lívia Gerbasi responde. Ela é assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. A gente tem os agregados, a gente tem quanto está sendo incentivado para cada setor da economia ou quais impostos que estão recebendo incentivo, né? Mas a gente não tem a transparência por beneficiário, a gente não sabe quais empresas que estão recebendo. Mas, se a transparência dos gastos tributários é tão importante, por que ainda não temos acesso a essas informações? Pela interpretação que nós temos do Código Tributário Nacional, o sigilo fiscal impede que a Receita divulgue o benefício fiscal por empresa. A interpretação jurídica é que isso é uma informação que está sujeita ao sigilo fiscal. Essa é uma discussão mais jurídica do que econômica. A Lívia Gerbasi, assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, detalha o que é esse sigilo fiscal. É a ideia de que, ao dizer quais empresas que estão recebendo e quais os montantes que elas estão recebendo, é uma informação sigilosa da empresa, que ela tem a opção de dizer ou não para os seus acionistas, né, e para a sociedade.
seria um dos fatores, né, de lucratividade ou não da empresa. Mas eu não acho que é um argumento válido, porque à medida que eles estão recebendo esses incentivos do governo e esses incentivos estão sendo classificados como gastos tributários, a população que está pagando, né? Então, se é a população que está oferecendo esse incentivo, ela tem que saber para quem que ela está oferecendo e se está valendo a pena oferecer isso, se está gerando resultados para a população. Contribuintes individuais, pessoas físicas, eu posso até entender, né? A gente pode até entender que haja uma questão de privacidade, mas quando se fala em pessoas jurídicas, na verdade, isso realmente não deveria valer, sobretudo porque essas entidades estão se beneficiando de recursos públicos que, se fossem subsídios diretos do lado da despesa, não teria nenhuma questão de privacidade. Esse foi o Paulo Derenzio, pesquisador do International Budget Partnership, uma organização internacional que trabalha o tema de transparência fiscal. Algumas informações que você precisa são informações que são protegidas por sigilo fiscal, na interpretação que a Receita Federal dá ao regramento, né? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o caso das entidades beneficentes da área de educação. A gente fez uma auditoria o ano passado, a gente verificou que algumas empresas, elas tinham o certificado, não conseguia saber quais eram essas empresas. Então, qualquer cidadão se depara com esse paradoxo, né? Você tem uma aplicação de recurso público que não pode ser tornada pública, você não sabe quem são os beneficiários. E, nesse caso, mesmo os órgãos de controle, como o CGU ou TCU, não têm o acesso. E o auditor Leonardo Albernaz, que acabou de explicar que nem mesmo o Tribunal de Contas da União tem acesso às informações de quem são os beneficiários dos gastos tributários, conta que agora, em outubro de 2019, há uma alteração que deve contribuir para a transparência. Um parecer da AGU foi publicado definindo que a Receita Federal precisa compartilhar os dados, mesmo que protegidos por sigilo fiscal. E a gente tem a expectativa de que a partir daí a gente possa fazer fiscalizações mais precisas, tanto do ponto de vista de desempenho, né, que você consegue enxergar as diferenças entre os beneficiários e os não beneficiários, quanto do ponto de vista de conformidade, né? E existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso que tentam estabelecer que os beneficiários de renúncia precisam ser públicos. E isso parece fazer muito sentido, né? Se você escolheu, por exemplo, no caso das entidades beneficentes da educação, conceder uma renúncia de cerca de 5 bilhões de reais a cada ano, isso é muito dinheiro, a sociedade precisa ter o direito de saber quem são esses beneficiários. O que é preciso para que a sociedade possa participar e decidir sobre a manutenção dos gastos tributários? Quem responde é Livi Gerbasi, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. A gente precisa de transparência nesses gastos tributários para conseguir fazer o monitoramento, a sua avaliação, a reformulação, quando esses gastos tributários estão gerando mais desigualdade e não menos desigualdade, que é um dos seus objetivos, né, do gasto do governo. E o auditor Leonardo Albernaz detalha como o Tribunal de Contas da União atua na avaliação dos gastos tributários. As renúncias, elas são criadas por lei, existem algumas condições para os beneficiários usufruírem, eventualmente existem algumas contrapartidas que precisam ser entregues pelo beneficiário da renúncia. Então, um tipo de trabalho muito comum aqui no TCU é verificar se essas renúncias estão sendo concedidas, expandidas e geridas de acordo com a legislação. O relatório sobre gastos tributários contabilizados, mas sem prestação de contas, que está em inglês e se chama Counted but Not Accountable, fala da situação da América Latina. O estudo é assinado por Paulo Derenzio, pesquisador do International Budget Partnership. Praticamente todos os governos na região publicam uma vez por ano, de uma maneira regular, um relatório ou um capítulo dentro de um outro documento orçamentário sobre gastos tributários. O que falta, de uma maneira geral, é informação sobre a política do governo em relação a isso. Então, por exemplo, informação sobre por que, vamos dizer, um incentivo fiscal para investimento na Amazônia, no caso, por exemplo, do Brasil. Por que foi adotada essa medida de política pública? Qual foi a justificativa? De que forma o desempenho, então, desse gasto tributário está sendo avaliado? Se foram feitas avaliações ou não? Quais foram os resultados? Quem se beneficiou desse gasto tributário? Então, essa é uma questão importante em relação a acesso à informação para entender, de fato, empresas ou indivíduos que se beneficiaram dessas políticas fiscais
e também informação sobre como funciona o processo de aprovação, revisão, avaliação, monitoramento, etc., dessas políticas fiscais que, na região, representam uma renúncia de entre 10% e 20% da receita total do governo. E o que está por trás da ausência de avaliação dos gastos tributários pelo Executivo? Deveria ter uma prática consolidada de avaliação e monitoramento regular, principalmente nos casos em que o prazo é ilimitado. O que falta realmente é vontade política. É vontade política de prestar contas para a sociedade e do próprio governo entender se de fato aquelas escolhas de política pública que foram feitas no momento da introdução de um gasto tributário estão de fato levando ao resultado esperado ou não. O que é que acontece? Que muitas vezes, como a gente sabe, gastos tributários, na verdade, são ligados a lobbies, são ligados a grupos de interesse que não têm muito interesse, de fato, a terem avaliações bem feitas. Permitir que empresas estrangeiras se instalem no país e não cobrar imposto delas é uma prática comum em muitas partes do mundo, entre elas o Moçambique. Nesse país ao sul do continente africano, essa prática vem fazendo com que os moçambicanos percam milhares de dólares anualmente. As empresas se beneficiam de isenções de impostos. A Queimari, por exemplo, é um grupo irlandês, com sede nas Ilhas Maurício, paraíso fiscal, e que explora minerais pesados de areia na Zona Franca Industrial de Moçambique. Inocência Mapice é uma pesquisadora e economista do Centro de Integridade Pública moçambicano e ela é coautora de um estudo que pede a revisão do contrato da Queimari. A Queimari assinou um contrato com o país. O contrato foi assinado em 2002 e é um contrato por 25 anos e tem a probabilidade de se prorrogar por mais 15 anos. O que acontece neste contrato? Está estabelecido que a Queimari deve pagar 3% sobre a sua produção. E o caso da Queimari não é um caso isolado. É o que acontece com a maior parte dos projetos em Moçambique. E nesse estudo que você é uma das autoras, vocês fazem algumas recomendações ao governo moçambicano. Você poderia comentar? Para o governo moçambicano, levantamos a possibilidade de se renegociar alguns termos do contrato com empresas do setor extrativo e que esta renegociação seja uma renegociação inclusiva, que inclua a consulta pública. Uma outra recomendação é que há necessidade de fortalecer a capacidade do pessoal que lida com as questões fiscais. Isso para evitar, por exemplo, o argumento que a Queimari trouxe, que é de que a empresa não teve lucros suficientes para serem tributados. Então, é preciso ir lá e confirmar. E para isso é preciso que haja capacidade para tal. Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer para o governo moçambicano, mas eu vou perguntar para você, na sua opinião, qual que é a necessidade ou o interesse do Moçambique em ter no território uma empresa de outro país e, assim, ao ponto de dar tantos benefícios fiscais para atrair? Muitas das vezes isso está ligado à corrupção. Os envolvidos no processo acabam muitas vezes por se beneficiar de um valor neste processo. Acabam concedendo os benefícios fiscais que prejudicam todo um país e saem a ganhar meia dúzia de pessoas neste processo. A Tax Justice Network divulgou em janeiro de 2019 um estudo que compara os incentivos fiscais dados em 5 países africanos com aqueles dados por 10 países europeus. Mas o que se sabe de fato sobre os benefícios desses atrativos para a população dos países? Esse é o tema da coluna do jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Ele está lá em Berlim. Os países africanos, geralmente, eles dão grandes incentivos para atrair investimento. Tem várias razões. Algumas vezes tem medo dessas empresas multinacionais. E as multinacionais dizem que vocês têm que fazer os impostos muito baixos, tem corrupção, tem várias razões, tem ideologia e tem gente que pensa que sempre
A maneira de atrair investimentos é cortar os impostos. Uma coisa que chama a atenção na questão da África, por exemplo, é que muitas vezes esses incentivos são dados para mineradoras. Qual é a necessidade de dar um incentivo para uma empresa explorar um elemento que já está no solo do país? Os multinacionais sempre dizem: olha, vocês têm que baixar a tributação, baixar os impostos, ou senão nós vamos ir a outro país e vocês não vão receber o investimento. Mas, na realidade, Angola aprendeu esta lição há muito tempo atrás. As companhias multinacionais podem dizer isto: vocês têm que baixar os impostos com estas ameaças que não vão investir, que vão ir a outros países. Quando Angola disse: olha, nós vamos fazer os impostos bastante altos, se vocês não querem, vocês podem ir a outros países. Eles aprenderam que multinacionais mais grandes no petróleo, eles aceitaram pagar impostos mais altos. Nick, afinal, então, para que servem esses benefícios fiscais oferecidos a multinacionais? Muitas vezes servem para enriquecer os multinacionais. É tão simples. Tem exemplos de incentivos que funcionam, mas muitos deles transferem dinheiro de um país pobre em África, por exemplo, para os donos do multinacional, os shareholders. Aqui no Brasil, existe uma intenção de trazer uma fábrica de veículos elétricos. E eles fazem uma promessa de que isso vai gerar empregos, vai ter uma troca dos carros movidos a combustível, como gasolina, por veículos elétricos, e que isso vai ser bom para a questão social e para a questão ambiental. Mas a empresa que quer vir disse que só virá se tiver isenção financeira do governo. Nesse caso, que é um caso industrial, realmente valeria a pena fazer essa isenção? Os fatores mais importantes são estabilidade política, são acesso ao mercado local, um mercado grande, trabalhadores que são saudáveis, têm um sistema de saúde que está bom. Os impostos são número 5, número 6 na lista. Tem que ter muito cuidado quando eles dizem estas coisas. Nick, muito obrigada pelos comentários sobre o estudo e excelente essa conclusão mostrando a importância de, ao invés de dar isenções, na verdade, aumentar os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, que isso sim atrai investimento, empresa, gera emprego e bem-estar social e ambiental. Apesar do volume de recursos que uma revisão dos gastos tributários poderia trazer aos cofres públicos, esse segue sendo um tema ignorado pelos governos. Vamos entender qual a relação destes gastos tributários com o atual momento da economia brasileira na reportagem do Luciano Máximo. A economia brasileira segue estagnada e a situação fiscal é preocupante. Os últimos governos têm insistido na combinação cortar o orçamento e abrir mão de receitas. Bastante contraditório, ainda mais num contexto de arrecadação ruim. Mas política econômica é feita de escolhas. O problema é quando essas escolhas não são bem justificadas, como é o caso dos gastos tributários. Com eles, o governo deixa de arrecadar 70 bilhões de dólares num ano. Isso significa 3 vezes o orçamento do Ministério da Educação. Acaba sobrando para a população. Beatriz Helena Prado, estudante de Ciências Sociais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, na cidade de Guarulhos, simplesmente não tem certeza se conseguirá concluir seus estudos regularmente este ano por causa dos cortes de recursos. Recebemos e-mails institucionais sobre não ter certeza se teria aula no segundo semestre de 2019, justamente por não bater o orçamento e os cortes estarem afetando diretamente a universidade. A aluna relata que a Unifesp Guarulhos está com serviços administrativos, de transporte e até de alimentação no campus prejudicados. Não tenho a certeza que se vai se formar, não tenho certeza se o campus vai continuar em pé, não tenho a certeza de que vai conseguir chegar para a aula por conta do transporte. Hélida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, defende um debate mais incisivo sobre a atual política econômica de austeridade fiscal. Segundo Hélida, ajuste fiscal não deve ser feito só sob a ótica do corte de gastos, mas também deve levar em conta a gestão das receitas, do dinheiro que o governo abre mão de receber. É preciso fazer o ajuste fiscal não apenas no gasto primário obrigatório, mas também no gasto tributário, na renúncia de receita.
em volume muito considerável, sem prazo para findar, sem efetiva avaliação do que prometeu entregar, seja a título de geração de empregos, transferência tecnológica. Dar transparência a cada centavo que deixa de ser pago aos cofres públicos é uma forma de começar a fazer um ajuste fiscal sob a ótica das receitas, como diz Hélida. Denise Neumann, jornalista especializada em economia, ilustra de forma bem prática como seria possível mensurar se essas renúncias geram benefícios para a sociedade e para a economia. Bolsa Família, o gasto anual está hoje em torno de 28 bilhões de reais. Está lá o CPF de cada beneficiário de cada real do Bolsa Família. Na Zona Franca de Manaus, os benefícios ultrapassam 25 bilhões por ano e a gente não sabe quem são as empresas que estão recebendo esses recursos, qual o retorno que esses recursos estão trazendo para a sociedade, quantos empregos eles estão criando. O também jornalista João Vilaverde, analista econômico e escritor, pondera que pôr fim aos gastos tributários não é tarefa fácil. Há companhias que só conseguem existir por conta dos benefícios que elas recebem. Isso não quer dizer que elas devam continuar recebendo, a gente precisa fazer uma avaliação caso a caso, que também não fazemos. Uma reversão que seja pactuada com a sociedade e que estabeleça prazos em que o gasto tributário vai aos poucos sendo desligado, pode ajudar muito na melhor alocação de capitais na economia brasileira e aumentar a produtividade. Luciano Máximo é da sua conta. Você ouviu nessa edição do É da Sua Conta que os gastos tributários estão reduzindo as receitas dos governos, no Brasil, na América Latina, em Moçambique e em vários outros países. Ouvimos também que o argumento de sigilo fiscal não justifica a falta de transparência. Como o gasto do governo, ainda que indireto, deveria ter a mesma transparência dos gastos diretos, como acontece com aqueles da saúde e da educação. As empresas beneficiárias deveriam ser conhecidas por nome e volume de isenção fiscal que tiveram. Por mais transparência dos gastos tributários no Brasil, o Instituto de Estudos Socioeconômicos está há 1 ano com a campanha Só Acredito Vendo, como conta a assessora Lívia Gerbasi. A gente gostaria que os ouvintes vissem nossa campanha, assinassem nossa petição e entendessem um pouco mais o tamanho dos incentivos fiscais como uma questão que o Brasil precisa levar com um tom de seriedade muito maior do que leva hoje. No Brasil, existe também um projeto de lei sobre o tema em tramitação no Congresso Nacional. Já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Ele prevê o fim do sigilo para os incentivos fiscais setoriais de empresas. No momento que você tiver uma lei dizendo que deve ser setorial, o governo vai ter que regulamentar isso. Ele vai ter que dizer, setorial é assim, assim, assado. Ao fazer isso, obviamente, pode haver contestação. Você tem benefícios que são o porte de empresas, pequenas e médias empresas. Então, muito provavelmente, essa lei, se aprovada, ela vai gerar depois uma discussão jurídica do que exatamente é o significado setorial. Quem analisou o projeto de lei foi o Nelson Barbosa, professor de Economia da Universidade de Brasília. Aliás, importante que deputadas e deputados revisem então esse termo setorial. Além da transparência, é essencial a avaliação, como nos mostrou Nick Jackson ao contar do estudo da Tech Justice Network. Muitas promessas dos gastos tributários, como de aumentar o investimento estrangeiro e a quantidade de empregos, não se cumprem. Então, o que de fato atrai investimento? Estabilidade política, mercado consumidor, trabalhadores qualificados e com saúde. Revisar e reduzir os gastos tributários para poder ampliar o orçamento público desponta como uma boa alternativa socioeconômica para os países, com destaque aos que estão sob políticas de austeridade fiscal. Quênia, Indonésia e Ucrânia são alguns dos lugares no mundo onde o É da Sua Conta também é ouvido. Márcio Calvé Neves, lá de Melbourne, na Austrália, nos felicitou pela edição passada. Você também ouve o podcast em um país que não fala a língua portuguesa? Então conta pra gente como é que você ficou sabendo do É da Sua Conta. Para participar, procure o É da Sua Conta no Facebook. No Twitter, estamos como da Sua Conta. O É da Sua Conta de outubro de 2019 fica por aqui. Essa edição contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi.
Um abraço e até o próximo. Até o próximo.